Eu não devia ter ido. O convite chegou por debaixo da porta do meu apartamento, sem remetente ou explicação. Apenas uma folha branca, com letras pretas que diziam: festa no endereço Rua da Aurora, N 313. Começa à meia-noite. Venha sozinho. Não havia mais detalhes. Não sabia quem enviou, nem como sabia o meu endereço. Minha curiosidade falou mais alto. Afinal, quem organiza uma festa desse jeito? Talvez fosse uma pegadinha ou uma festa secreta. O endereço era de uma mansão antiga, famosa na cidade por estar abandonada há anos. À meia-noite em ponto, cheguei ao local. A mansão era gigantesca, com portões enferrujados e uma fachada que parecia ter resistido ao tempo. Mas, para minha surpresa, as luzes estavam acesas. Ouvi música abafada vindo de dentro e risadas ocasionais. Parecia uma festa normal. Até eu entrar. Abri a porta da frente e fui recebido por uma cena que imediatamente me deixou desconfortável. Havia dezenas de pessoas dançando no saguão principal, todas vestindo roupas elegantes como se fosse um baile. Mas o mais estranho era o silêncio absoluto. Apesar do ambiente vibrante e das expressões animadas, não havia som, nenhum. Vi casais rodopiando no centro do salão como se estivessem ao som de uma valsa, mas os passos eram completamente mudos. Um grupo de pessoas próximas ao balcão parecia estar conversando, mas suas bocas se moviam sem emitir uma palavra. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma explicação. Talvez fosse uma performance estranha, alguma instalação artística, mas quanto mais eu olhava, mais percebia que havia algo errado com aquelas pessoas. Seus movimentos eram um pouco desajeitados, não naturais, quase mecânicos, como bonecos sendo manipulados. Tentei falar com alguém. Uma mulher próxima a mim, com um vestido longo e vermelho, estava rindo de algo que um homem dizia. "Oi, você sabe quem organizou essa festa?" Perguntei, mas ela não respondeu. Na verdade, nem sequer olhou para mim. Era como se eu não estivesse ali. Um arrepio subiu pela minha espinha. Tentei encontrar a saída, mas quando me virei, o saguão parecia diferente. A porta pela qual entrei não estava mais lá. O salão agora se estendia, com mais pessoas ocupando o espaço. Todas dançando, conversando, mas sem som. Andei pelo salão tentando encontrar alguma pista do que estava acontecendo. E o lugar parecia muito maior por dentro do que por fora. Tudo aquilo era extremamente estranho. Foi então que avistei uma porta grande. Finalmente, aquela deveria ser a saída. Ao atravessar a sala, deparei-me com uma cena bizarra. Em vez de pessoas, havia bonecos. Muitos deles espalhados por todo o ambiente. À medida que caminhava para o fundo daquele salão, avistei ainda mais bonecos. Que lugar era aquele? Aquilo foi o suficiente para me fazer decidir voltar pela porta de onde eu havia vindo. No entanto, as coisas só pioraram. Na sala onde antes havia pessoas dançando, agora havia inúmeros bonecos ocupando os lugares delas. Meu Deus, o que está acontecendo? Não eram pessoas. Suas peles eram lisas demais, sem poros, como porcelana. Seus olhos eram imóveis, fixos em expressões que não mudavam. Olhando mais de perto, vi que seus dedos eram finos demais. E quando o homem mais próximo a mim moveu a cabeça, ouvi um leve som de ranger como metal enferrujado. Eles eram bonecos, todos. Fiquei paralisado, tentando processar o que estava vendo. Foi quando as luzes piscaram e, por uma fração de segundo, todos pararam. Todos olharam diretamente para mim. Naquele instante, o silêncio pareceu mais ensurdecedor do que qualquer som que eu já ouvi. Corri. Pelo que parecia ser uma eternidade, atravessei corredores que nunca acabavam, tentando encontrar uma saída. Mas a mansão parecia brincar comigo. Cada porta que eu abria levava de volta ao salão principal. E a cada vez que voltava, havia mais pessoas, todas paradas, olhando para mim. Finalmente, encontrei uma escada que levava ao porão. Desci às pressas, tropeçando nos degraus.
O porão estava iluminado apenas por uma luz fraca, mas era o suficiente para eu ver. Lá embaixo, havia mais bonecos, centenas deles, empilhados como se estivessem sendo armazenados. Alguns estavam incompletos, com rostos rachados ou membros faltando. Outros estavam vestindo roupas que eu reconheci o vestido vermelho da mulher, o terno do homem com quem ela conversava. E no centro do porão, havia uma mesa com uma lista. Meu nome estava lá. Foi quando senti algo atrás de mim. Virei-me devagar e vi uma figura alta, com uma máscara que parecia feita de metal enferrujado, segurando algo que parecia um molde de rosto. Não disse nada, mas deu um passo em minha direção. Comecei a correr desesperadamente em direção às escadas do porão. Mas por mais que avançasse, nunca conseguia alcançá-las. O lugar parecia se estender infinitamente. Meu coração batia descontrolado e o desespero aumentava a cada passo. Passando por aquele porão bizarro, comecei a ouvir várias vozes, sussurros sinistros que tornavam aquele pesadelo ainda mais perturbador. Após algum tempo, entrei em um longo corredor e comecei a correr. No final dele, encontrei uma porta. Eu precisava me esconder e tentar fazer uma ligação. Passei correndo pela porta e entrei em um quarto do porão, todo sujo e cheio de caixas espalhadas. Agachei-me atrás das caixas e peguei meu celular. Para o meu azar, estava sem sinal. Como vou sair disso? Não é possível. Por que aceitei o convite para este lugar? Pensei desesperado. Comecei a rezar, com o coração disparado e a respiração ofegante. Foi então que ouvi um ruído na sala. Quando me levantei para olhar, vi a mesma criatura que estava na outra sala. Fiquei paralisado naquele instante. A criatura começou a se mover e, para meu horror, parecia que eu estava sendo controlado. Seus olhos brilhavam e eu senti meu corpo formigando. E simplesmente não consegui mais controlar os meus movimentos. E contra minha vontade levantei-me e comecei a andar até ele. A criatura era horrenda, algo que só poderia existir em pesadelos. Então ele falou: Você não devia ter vindo aqui. Agora é tarde demais. Vai se tornar um dos meus bonecos. Não se preocupe, não vai doer nada. Depois disso, tudo ficou escuro. Quando recuperei a consciência, estava tonto e confuso. Meu corpo se movia sozinho e, para meu horror, percebi que estava diante de uma boneca com o formato de uma mulher. Meu Deus, o que era aquilo? Olhei para baixo e vi que estava preso no corpo de um boneco. Eu mexia, mas não era eu quem controlava os movimentos. Aquele pesadelo havia se tornado eterno. Podia ouvir e sentir tudo ao meu redor, mas não conseguia me mover por vontade própria, nem falar. Esse era o meu castigo eterno naquela casa maldita. Uma existência presa no silêncio e na escuridão, como parte de uma coleção amaldiçoada. E vocês, o que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima.